Mamãe. 2 sílabas rasgaram o silêncio da mansão no Morumbi e fizeram Eduardo Valença, viúvo e bilionário, esquecer como se respira. Eu estava lá. Entrei na sala preparado para reclamar do barulho e encontrei o impossível. Noemi Braga, a nova funcionária ajoelhada no tapete. Meus sobrinhos gêmeos Nicolas e Lucas caminhando trôpegos em direção a ela. Não para o porta-retratos da Olívia, não para o pai. Para ela. E dizendo mamãe. A casa, antes limpa demais, parecia outra almofadas fora do lugar. Livros de pano, blocos coloridos. Noemi não filmava. Não fazia discurso. Só abria os braços e sussurrava como quem segura um pássaro com a mão aberta. Eduardo ficou de pedra. Meses pagando por silêncio. Em minutos a vida entrou pela porta. Depois vieram as arestas. Ele cobrou profissionalismo. Ela respondeu sem elevar a voz, criança. Não precisa de perfeição. Precisa de presença. E provou. Transformou rotina em afeto, caderno de anotações na geladeira mingau, com canela de manhã, 3 palmas para cada conquista. No parque do Ibirapuera, pés miúdos descobriram a grama. Eduardo, escondido no carro, entendeu. Os meninos não tinham medo do mundo. Ele é que tinha, na madrugada da febre. Noemi conduziu o caos com calma. Eduardo aprendeu a segurar, a hidratar, a esperar. Foi quando ouviu a outra palavra que o desarmou, papai. Não veio de planilha, veio de colo. O resto você imagina receitas da Olívia encontradas num caderno antigo, Banana Bread, perfumando o corredor, a tia Charlotte, baixando a guarda e um ritual simples que salvou aquela família 15 minutos de chão todo dia. Sem celular, sem pose, só gente que escolhe ficar. Porque família, descobrimos ali, não é título, é quem aparece e não vai embora. E isso muda tudo. Naquela noite depois do milagre que mudou tudo, a casa parecia respirar diferente. O silêncio não era mais o mesmo. Era um silêncio vivo, cheio de respiração miúda, de passos curtos, de brinquedos esquecidos no tapete. Eduardo ficou parado na sala por longos minutos, observando Noemi guardar os brinquedos com calma, como quem arruma o coração antes de dormir. Ele queria dizer algo, um obrigado talvez, mas a garganta não deixava. Nos dias seguintes tentou voltar à rotina. Reuniões, relatórios, contratos. Mas toda vez que abria o computador, o som daquelas vozes miúdas ecoava na cabeça dele. Mamãe. Era como se os meninos tivessem dito o que ele mesmo não conseguia, que precisavam de calor, não de luxo. Naemi, sem alarde, foi transformando o espaço. As janelas ficaram abertas. O cheiro de canela e sabão tomou o lugar do perfume caro que antes disfarçava a ausência. E pouco a pouco, o frio deu lugar a algo que parecia vida de verdade. Uma tarde, Eduardo chegou mais cedo. Encontrou os gêmeos no chão, batucando panelas. Noemi batia palmas, rindo junto. Ele ficou na porta, observando. A cena era tão simples e era tudo o que ele tinha esquecido que existia. Quando ela percebeu, apenas sorriu e disse: "Quer sentar um pouco com a gente?" Foi só uma frase, mas quebrou um muro inteiro. Eduardo tirou o paletó, arregaçou as mangas e se sentou. Desengonçado no começo, sem saber onde pôr as mãos, mas logo uma risada escapou. E depois outra. Naquela noite ninguém falou em milagres, mas algo renasceu. Não era sobre uma funcionária e um patrão. Era sobre uma mulher que ensinava 2 crianças e um homem a andar de novo. Não com os pés, mas com o coração. E pela primeira vez desde que Olívia se foi, a casa dormiu em paz. Na madrugada seguinte, o choro de Nicolas quebrou o sossego da casa. Era um som fraco entre gemido e lamento. Noemi se levantou sem acender a luz, o instinto falou mais alto. Tocou a testa do menino e sentiu o calor. Febre. Pegou o termômetro, o cobertor mais leve, e desceu com ele no colo. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o relógio da cozinha. Pouco depois, passos apressados soaram na escada. Eduardo apareceu descabelado, sem terno nem postura de empresário. "O que aconteceu?" perguntou com a voz embargada. "Só um pouco de febre. Já medi." "Está tudo sob controle", respondeu Noemi serena. Ele ficou ali sem saber o que fazer com as mãos, o olhar perdido entre o medo e a culpa.
Noemi pegou o copo d'água e com delicadeza o estendeu para ele. Segura. Ajuda ele a beber. Devagar. Eduardo obedeceu. A cada gole que o menino dava, ele parecia se acalmar. Era estranho. Aquele homem que comandava empresas com milhares de funcionários agora tremia diante de um filho febril. Mas aos poucos foi encontrando ritmo. O menino adormeceu no colo dele, o rostinho encostado em seu peito. Horas depois, o termômetro marcava normal. Noemi sorriu. Viu, passou. Eduardo apenas olhou para ela sem conseguir responder. O olhar dele dizia mais que palavras, gratidão, vergonha, alívio, tudo junto. Na manhã seguinte, Nicholas acordou sorrindo. E antes de qualquer coisa, olhou para o pai e murmurou, papai. A palavra foi pequena, mas atravessou Eduardo como um raio. Ele segurou o menino emocionado, tentando esconder as lágrimas. Noemi fingiu não ver. Apenas colocou café para ambos e disse baixinho. Foi só uma febre. Mas curou mais que o corpo, né? Eduardo não respondeu. Só assentiu sabendo que naquela noite tinha aprendido o que nenhum dinheiro do mundo ensinaria, o valor de estar presente. Dias depois, enquanto organizava o quarto de hóspedes para transformar em despensa, Noemi encontrou uma caixa escondida atrás de um monte de cobertores antigos. Era simples de papelão, mas tinha algo que fez seu coração bater diferente. Na tampa, uma palavra escrita à mão Olivia. Ela hesitou. Respirou fundo, abriu devagar, e ali dentro o passado esperava. Um caderno de capa de couro, uma pequena caixinha rosa com um pendrive e um bilhete dobrado com a mesma caligrafia suave. Se eu não estiver aqui, encha essa casa de música e pés descalços. Noemi sentou no chão. Ficou alguns minutos sem dizer nada, sentindo o peso e a ternura daquelas palavras. Depois desceu com a caixa nos braços. Eduardo estava na cozinha mexendo no celular. Quando a viu, levantou-se. O que é isso? Achei no armário do quarto de hóspedes, disse ela, colocando a caixa sobre o balcão. Acho que era da Olivia. O silêncio se instalou. Eduardo tocou a tampa como quem teme o que pode encontrar. Quando abriu o caderno, viu receitas, anotações, frases nas margens. Não esqueça a canela. Essa sopa salvou o inverno de 2018. As mãos dele tremiam. Ela nunca me mostrou isso, murmurou. Noemi apenas respondeu. Talvez ela estivesse esperando o momento certo para você encontrar. Ele conectou o pendrive no notebook e uma voz suave preencheu a cozinha. Era Olivia, rindo entre uma fala e outra. Se estiver ouvindo, tenta a faixa 3, é a que mais acalma os meninos. Logo depois, um violão e uma melodia simples, quase infantil. Noemi pegou um dos gêmeos no colo e começou a embalar no ritmo da música. Eduardo observava olhos marejados, sorriso contido. Pela primeira vez, aquela casa deixava de ser só dele. Passava a ser um lar onde passado e presente finalmente dançavam juntos. Quando a irmã de Olivia chegou, a casa inteira pareceu prender a respiração. Clara sempre fora elegante e firme dessas mulheres que usam salto até para pegar um copo d'água. Entrou com o rosto sério, o olhar desconfiado e uma dor mal disfarçada por trás da postura impecável. Na sala, os gêmeos brincavam no tapete. Assim que viram Noemi, correram para ela com gritos e risadas. Mamãe, disseram juntos. O som tão puro e espontâneo cortou o ar como uma faca invisível. Clara parou no meio do corredor. O olhar dela cruzou o de Noemi, e naquele instante não havia ódio, mas algo mais fundo, medo de perder o pouco que ainda restava da irmã. Eles te chamam de mamãe? Perguntou num tom quase sussurrado. Noemi respirou fundo. Chamam. Mas eu nunca pedi. Só fiquei quando era mais fácil ir embora. Sentaram-se à mesa. Eduardo tentou intermediar, mas Clara não era o tipo que foge de perguntas diretas. Você acha que pode substituir a minha irmã? Nunca respondeu Noemi, firme, mas com doçura. Eles sabem quem foi a mãe deles. Dormem ouvindo a voz dela todas as noites. Eu só cuido para que continuem sentindo amor. Aquela frase desarmou o ambiente. Clara baixou os olhos, engoliu em seco e, pela primeira vez, deixou as lágrimas caírem. Nos dias seguintes, ela voltou.
Trocou o salto por tênis, trouxe livros da infância e um caderno de receitas antigas da família. Um domingo, as duas fizeram torta de maçã juntas, rindo do desastre que virou a massa. Os meninos lambuzaram as mãos de açúcar. E Eduardo, observando de longe, entendeu? O luto não tinha sido apagado. Tinha virado raiz. A casa antes feita de lembranças partidas, agora florescia com o que Olivia mais queria: música, pés descalços e gente que escolhe ficar. O tempo começou a passar diferente dentro daquela casa. Os dias já não eram marcados por reuniões ou planilhas, mas por risadas, tropeços e pequenos milagres do cotidiano. Eduardo, que antes só via os filhos dormindo, agora chegava cedo para ajudar no jantar, aprender novas receitas com Noemi e ouvir as histórias que Clara trazia dos tempos de Olivia. A mansão, antes fria, cheirava a vida, a café, a bolo no forno, a lembrança boa. Foi numa noite comum que tudo começou a mudar de verdade. Noemi estava sentada no chão com os meninos empilhando blocos coloridos quando Eduardo se aproximou. 15 minutos, disse ela, sorrindo. Sem celular, sem pressa. Só chão. Ele estranhou, riu meio sem jeito, mas sentou. Os gêmeos o cercaram, rindo, puxando os braços, escalando seu colo. No início ele parecia um convidado. No final, era parte do jogo. Quando percebeu, estava rindo alto, livre de qualquer armadura. Aquele ritual virou sagrado. Todo fim de tarde, o tapete virava território de risadas e tropeços. Foi ali que Liam, no meio da bagunça, pronunciou com clareza o nome que transformou o ar Noemi. Ela ficou paralisada. Eduardo também. Era o primeiro nome completo que o menino dizia e veio carregado de afeto. Ele repetiu rindo, achando graça da reação. Noemi engoliu o choro, acariciou o cabelo dele e respondeu baixinho. Eu tô aqui, meu amor, sempre. Mais tarde, na cozinha, Eduardo se aproximou e disse com a voz embargada. Obrigado. Por tudo. Por eles. E por mim também. Ela sorriu simples. Você só precisava de tempo para voltar. Naquela noite, ninguém precisou dizer mais nada. O som de duas crianças dormindo bastou, e o que antes era uma casa de paredes frias, agora era um lar imperfeito, cheio de migalhas no chão e amor por todos os cantos. Um lar onde cada passo, cada palavra, era uma forma de recomeço. O tempo seguiu seu curso, e o que antes parecia impossível virou rotina. Os gêmeos corriam pelos corredores, falavam, riam, derrubavam tudo, e ninguém mais se irritava com o barulho. Eduardo aprendeu a conviver com o caos e até a amar o som das panelas batendo. A cada papai gritado do outro lado da casa, o coração dele batia mais calmo, mais cheio. Noemi continuava sendo o eixo de tudo. Ela não mandava, mas todos a seguiam. O cozinheiro perguntava as preferências das crianças, a governanta cantava enquanto arrumava os quartos e até o segurança do portão começou a cumprimentar os meninos pelo nome. A casa respirava leveza, e no meio disso tudo, o amor de Olivia permanecia não como sombra, mas como raiz. Clara, agora presença constante nos domingos, lia histórias antigas para os sobrinhos e ria de si mesma quando as vozes dos personagens saíam todas iguais. Ninguém mais evitava falar da irmã. Ao contrário, lembrá-la era uma forma de mantê-la viva. Uma noite depois do jantar, Eduardo encontrou Noemi na cozinha, lavando louça e cantarolando a mesma canção de ninar que vinha no pendrive de Olivia. Ele ficou encostado no batente, observando em silêncio. O som era suave e familiar. Quando ela terminou, ele se aproximou. Sabe, eu sempre achei que reconstruir fosse começar do zero, disse com a voz baixa. Mas você me ensinou que é continuar, com o que ainda existe. Noemi olhou para ele, os olhos marejados. A vida não recomeça do nada, Eduardo. Ela vai se ajeitando dentro da gente até caber de novo. Ele sorriu emocionado. Lá fora, os gêmeos gargalhavam com Clara no quintal. Dentro da casa, o cheiro de bolo recém-assado se misturava ao som de risadas e passos miúdos. E por um instante, Eduardo percebeu que o lar que ele tanto tentou construir com perfeição, agora existia imperfeito, mas vivo. Um lar cheio de música, pés descalços e amor de todos os jeitos. Na manhã do segundo aniversário dos gêmeos, a casa despertou diferente. As janelas estavam abertas,
O cheiro de bolo e canela se misturava ao vento leve e uma calma boa percorria cada cômodo. Não havia festa luxuosa, nem fotógrafos, nem convidados importantes, só gente de verdade. Clara chegou com uma torta de maçã. Noemi trouxe o banana bread da receita de Olivia e Eduardo espalhou pelas paredes fotos do último ano, risadas, tropeços, mãos pequenas, segurando folhas do parque. Era simples, mas tinha alma. Quando todos se reuniram na sala, Eduardo ergueu um dos meninos no colo e respirou fundo. Eu passei muito tempo tentando reconstruir o que perdi, começou a voz embargada, mas descobri que reconstruir não é voltar no tempo. É aprender a ouvir o presente. O silêncio que se seguiu foi cheio de emoção. Ele contou que criaria um fundo em nome de Olivia para apoiar mães e cuidadoras. Olhou para Noemi e completou. Essa ideia nasceu por causa de quem ensinou meus filhos e a mim a andar de novo. Mais tarde, quando a casa se encheu de risadas e cheiro de açúcar, Eduardo chamou Noemi num canto e lhe entregou um envelope. Dentro documentos de corresponsabilidade e uma carta simples, você faz parte disso tudo. Legalmente e emocionalmente para sempre. Noemi ficou sem palavras. Olhou para as fotos na parede e respondeu com um sorriso tímido. Eu nunca pedi para ser escrita nessa história. Justamente por isso você merece estar, ele respondeu. Na hora do parabéns, Nicholas e Lucas gritaram em uníssono. Mamãe, papai! Ninguém corrigiu. Clara chorou. Eduardo riu e Noemi fechou os olhos por um instante, fazendo um pedido silencioso que aquela casa nunca mais voltasse a ser fria. E enquanto o vento balançava as cortinas e o cheiro de bolo tomava conta, o lar que um dia foi feito de dor, agora respirava amor simples humano completo. Depois da festa, quando o último convidado foi embora e o silêncio voltou a tomar conta da casa, Noemi ficou parada na cozinha, observando os restos do dia, migalhas de bolo-balões murchando devagar e duas pequenas velas apagadas sobre a mesa. Eduardo entrou logo depois, sem o terno, sem pressa, só ele como era de verdade. Eles dormiram, perguntou. Como anjinhos, respondeu ela sorrindo cansada. Correram tanto hoje que apagaram em 5 minutos. Ele se aproximou, encostou na bancada e ficou olhando para o chão coberto de confete. Sabe, por muito tempo, eu achei que amor fosse controle, disse com a voz baixa. Que cuidar era garantir que nada saísse do lugar. Mas hoje, eu vi que amor é bagunça. É deixar o chão sujo, o bolo torto e o coração aberto. Noemi o olhou com ternura, sem precisar dizer nada. Apenas colocou a mão sobre a dele. O gesto foi simples, mas carregado de tudo o que haviam vivido: febres, choros, risadas, perdas e reconstruções. Clara apareceu na porta, segurando uma xícara de café. Acho que a Olivia estaria orgulhosa, disse com um sorriso emocionado. Não só pelos meninos, mas por tudo isso aqui. Por vocês terem transformado dor em casa. Os três ficaram em silêncio, ouvindo o som leve do vento passando pelas janelas abertas. A casa cheirava a canela e a lembrança boa. Mais tarde, Noemi subiu para conferir os gêmeos. Eles dormiam juntos, abraçados, como se o mundo coubesse ali. Ela ajeitou o cobertor e, ao sair, encontrou Eduardo encostado no batente da porta, observando também. Acho que a gente conseguiu. Ele sussurrou. Noemi sorriu. Não tudo, mas o mais importante sim. E enquanto desciam as escadas, os dois sentiram que algo dentro deles se encaixava como um lar finalmente encontrado. A vida, enfim, tinha aprendido a ficar. Naquela noite, depois que tudo se acalmou, Eduardo ficou sozinho na sala. As luzes estavam baixas e o som distante do vento fazia as cortinas dançarem devagar. Sobre a mesa, o envelope que ele havia entregado a Noemi continuava aberto, os papéis meio amassados, a assinatura dele ainda fresca. Era oficial agora. Ela fazia parte da família. Ele olhou para as fotos espalhadas na parede e sorriu. Cada imagem parecia contar uma história: os primeiros passos, o parque depois da chuva, as manhãs de banana bread e risadas. Noemi tinha costurado tudo aquilo com gestos simples, sem pedir nada em troca. Quando ela desceu já de pijama,
encontrou Eduardo sentado no sofá descalço com uma taça de vinho na mão. "Não vai dormir?" perguntou se aproximando. Ainda não respondeu ele. "Tô só tentando entender como é viver com o coração cheio. É novidade pra mim." Noemi riu baixinho, sentando ao lado dele. "Coração cheio assusta mesmo", disse. "Mas é assim que a gente sabe que tá vivo." Ficaram ali em silêncio, ouvindo o som da casa respirando. O riso distante dos gêmeos no sono, o rangido suave do piso, o vento que trazia cheiro de terra molhada. Era como se a casa, enfim, tivesse encontrado seu ritmo, não o da perfeição, mas o da paz. Eduardo olhou para Noemi e, pela primeira vez, não viu a funcionária que chegou para cuidar de um lar quebrado. Viu uma mulher que ficou quando ele não sabia mais como ficar. "Você sabe, né?" disse ele com voz rouca. "Que nada disso existiria sem você." Noemi sorriu emocionada. "Não sem você também. A gente só reconstruiu junto." Lá fora, o dia começava a clarear. E naquela manhã silenciosa entre olhares e gratidão, Eduardo percebeu que o amor não havia começado ali. Ele apenas tinha acordado de novo. Os dias seguintes ao aniversário dos gêmeos foram de uma leveza rara. A casa parecia respirar por si só, viva, cheia de sons, passos e cheiros que antes não existiam. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo acordava sem pressa tomando café com os meninos no colo, enquanto Noemi ria das tentativas desajeitadas dele de passar geleia no pão sem derramar. Era um novo tipo de rotina simples, mas verdadeira. Clara continuava visitando aos domingos. Trazia livros e histórias da família, lembranças da irmã. Às vezes ficava observando Noemi brincar com os sobrinhos e sorria em silêncio. Não havia mais aquele medo de substituição, só um entendimento bonito de que o amor de uma pessoa não apaga o da outra. Ele amplia. Numa dessas tardes, depois que os meninos dormiram, Clara, Eduardo e Noemi se sentaram à mesa com uma garrafa de vinho aberta. Eduardo tirou um papel dobrado do bolso. Era uma carta antiga, escrita na noite em que os gêmeos nasceram. As palavras tremiam na voz dele. Falava do medo da perda, do vazio, que achava que jamais conseguiria preencher. Quando terminou de ler o silêncio, se espalhou pesado, porém leve. "Você conseguiu", disse Clara com lágrimas discretas. Transformou o que era dor em casa. Eduardo respirou fundo e olhou para Noemi. "Eu sei que nunca foi fácil, mas não quero imaginar essa casa sem você." Ela demorou alguns segundos para responder, segurando as próprias emoções. "Eu também não quero ir embora", disse com sinceridade tranquila. "Mas, sabe, Eduardo, os meninos não precisam de perfeição. Eles só precisam da gente de verdade." Ele assentiu emocionado. Lá fora a noite caía e o som dos grilos se misturava à respiração leve dos filhos dormindo. Era o fim de um ciclo, não o fim da dor, mas o começo de uma paz merecida. Um lar que enfim aprendeu a existir com amor, memória e presença. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas abertas, iluminando as fotos na parede, pequenos retratos de uma vida reconstruída. Nicolas e Lucas corriam pelo corredor com os pés descalços, rindo alto, enquanto Eduardo tentava acompanhar, tropeçando no tapete e rindo junto. Noemi observava da cozinha com o avental amarrado e o coração leve. Era difícil acreditar que há pouco tempo aquela casa era um túmulo de silêncio. Agora cada canto vibrava com vida, amor e lembranças boas. Clara chegou com o cheiro de café fresco e uma torta de maçã nas mãos. Sentou-se à mesa e ficou observando a cena, Eduardo, os meninos, Noemi. Um quadro simples, mas cheio de verdade. "A Olívia estaria orgulhosa", ela disse sorrindo. Noemi respondeu baixinho. "Ela nunca foi embora, só mudou de lugar. E de alguma forma todos sentiram que era verdade. A presença dela vivia ali nas risadas, nas músicas, nas receitas que voltaram a perfumar a casa. A vida tinha encontrado o equilíbrio que ninguém imaginava. O amor não substituiu, ele somou.
E naquele lar cheio de passos miúdos e corações grandes, o tempo finalmente aprendeu a ser leve. Às vezes, o recomeço não vem quando esquecemos o que doeu, mas quando temos coragem de amar de novo, mesmo sabendo que pode doer outra vez. Família não é sangue, é presença. É quem fica, quem escuta, quem ensina a caminhar quando tudo parece perdido. E você, o que faria no lugar dela? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Porque aqui cada história é um pedacinho de vida contado com emoção de verdade.